Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Inter e Curitiba para vocês, a gente já vai direto para a análise. Seguinte, vamos entender Inter e Curitiba pelo estilo de jogo e depois pelo mano. Pelo estilo de jogo, 51-45, vantagem do Inter, mas não é uma vantagem tão grande. Iago, o Inter fez recentemente um 7-1. Como que você fala que a vantagem não é tão grande para o lanterna da competição ou para alguns das equipes ali que estão na parte de baixo? Então, é porque essa diferença no Brasileirão já não é tão grande entre as equipes, de maneira geral. É muito difícil ter grandes diferenças, né? E são equipes do mesmo, são equipes de organizações diferentes. Então, se você vê um Inter com muita posse e um Curitiba com pouca, e aí é um aproveitando da estratégia do outro. Se o Curitiba pode contra-atacar em relação ao Inter, o estilo encaixa. Se o Inter pode dominar o Curitiba, o estilo encaixa. Então, são dois cenários favoráveis às duas equipes, por isso que o estilo acaba ficando ali com um leve favoritismo para o Inter. Mas quando você vai para o Beira-Rio, ou seja, a gente não está considerando o campo no começo, aí a vantagem é grande, 54-39, porque um sobe e o outro cai vertiginosamente. E aí você tem o pior cenário para o Curitiba e o melhor cenário para o Inter, que é jogando em casa. Então, estamos aí colocando as coisas no seu devido local. Quando a gente tem esse cenário, o Inter fica mais com a posse da bola do que o Curitiba, progride mais e pressiona mais para recuperar. Então você tem esses quatro aspectos voltados para a equipe do Internacional. Então temos aí uma primeira vantagem. Essa vantagem só é uma vantagem de fato real quando você consegue aproveitar para criar finalização e quando você consegue de fato aproveitar para impedir a finalização do adversário ou se proteger de uma eventual finalização. E de fato o Inter faz isso mais do que o Curitiba. Então o Inter cria mais finalizações, não muito mais, mas cria, e aproveita aí sim muito mais do que o Curitiba. Em contrapartida, bloqueia mais, não muito mais, mas na hora de se defender, se defende melhor. O que isso quer dizer? Basicamente, as duas equipes sofrem a mesma coisa. O único detalhe é, o Inter, quando sofre a finalização, sofre de um local onde gera menos perigo, ou seja, finalizações mais na lateral, mais de longa distância. Já o Curitiba sofre mais frontal, mais de frente com o gol. Já na hora de fazer o inverso, o Inter finaliza mais frontal, o Curitiba tende a conseguir mais finalizações de longa distância ou mais lateralizadas na área, e aí tem um problema dessa criação, tá? Então essa é a primeira análise que a gente vai fazer. A gente pode perceber que nos dois cenários o Inter não tinha mudado tanto, justamente porque o comportamento não muda tanto. Então tem dois gráficos aí de fato, tem um azul e tem um laranja, que é o laranja, o mando de campo, e azul, estilos do Curitiba, né, adversários do estilo do Curitiba, mas você percebe que nenhuma das duas situações há uma grande modificação. Então assim, o perfil é o mesmo de jogo entre os dois cenários, por isso que fica como franco favorito. Já o Curitiba jogando fora de casa em relação a jogar com adversários parecidos com o Inter, acaba tendo geralmente menos posse, mais proteção. Por isso que acaba conseguindo melhores resultados. O que é esse melhor resultado? Basicamente, como eu sei que o adversário vai dominar o jogo, eu recuo as minhas linhas, vou baixando elas. Ao baixar elas, eu consigo bloquear mais as ações de finalização. Ou quando o adversário vai chutar, por ter muita gente à frente, o chute é de longa distância, ou o chute é mais lateral à área, ou você cai o chute nos jogadores que não costumam chutar. Então eu vou bloquear o Éner Valencia, quem vai ter a finalização vai ser o Bruno Henrique no segundo tempo, né? O Bruno Henrique volante. Então ele vai finalizar de longa distância ou até frontal, mas não é uma taxa de conversão tão alta. Então sobra para os jogadores de menor taxa de conversão e tudo isso aumenta o poderio defensivo. Mas mesmo assim, essa equipe tem muita dificuldade, tá? E a gente voltando aqui rapidinho na tabela, o que a gente tende a ter? Pela taxa de conversão e pelo número de tentativas, o Inter tende a fazer um gol pelo menos, tá? Ele é o favorito nesse caso. Já o Curitiba não tende a fazer gols, ou tende a fazer pouquíssimos gols. Então, um gol para o Inter é garantir, ou pelo menos aumentar muito a chance de vitória, e caso sofra alguma coisa ao longo do jogo, aumentar a chance de empate. Tá? Então o Inter vai garantindo, levando de fato esse favoritismo a ser consolidado. Já o Curitiba, fazendo o primeiro gol, aumenta a chance de empate, porque o Inter tende a fazer um. Então quando que o Curitiba começa a ter uma grande chance de vitória? A partir do segundo gol em diante.
aí o Curitiba começa a ter uma organização melhor para a ABC. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu, até a próxima.